O caminho estreito é difícil, mas eis por que ele importa, e por que ignorar isso pode ser o maior erro da sua vida. E se o caminho que você está evitando for exatamente o que leva à vida? E se a estrada fácil que todos estão tomando levar para um lugar onde você não quer acabar? Jesus disse algo que deveria nos parar a todos. Em Mateus 7, 13 e 14, ele declarou: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o acham. Essa não é uma mensagem confortável, não é popular, e honestamente, ela levanta uma pergunta séria: por que o caminho que leva à vida seria difícil? Se Deus é bom, se Ele é amoroso, por que a estrada não é fácil? Essa contradição aparente incomoda muita gente, e é exatamente essa desconfortabilidade que faz com que tantos desviem os olhos. Mas desviar os olhos de uma verdade não a torna menos verdadeira. Hoje vamos entender isso, não apenas o que é o caminho estreito, mas por que ele importa para a sua vida, o seu futuro e a sua eternidade. Porque isso não é apenas um ensinamento, é um aviso e um convite. Se esse conteúdo está fortalecendo a sua fé, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem como esta. A primeira coisa que precisa ser dita é esta: o caminho estreito não é sobre religião, é sobre relacionamento. Quando as pessoas ouvem um caminho estreito, muitas pensam imediatamente em regras rígidas, fardos pesados ou pressão religiosa. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Em João 14:6, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho estreito não é um sistema, não é uma lista de verificação, não é sobre ser bom o suficiente. O caminho estreito é uma pessoa, Jesus Cristo. É por isso que é estreito, não porque Deus esteja tentando excluir as pessoas, mas porque há apenas um Salvador. Atos 4:12 diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso vai contra tudo que o mundo ensina. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus, que basta ser uma boa pessoa, que é só seguir o seu coração. Mas a Bíblia diz que somos pecadores, conforme Romanos 3:23, e que não podemos nos salvar, conforme Efésios 2:8 e 9. Precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. O caminho é estreito, mas o convite é aberto a qualquer um que creia. João 3:16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O caminho é estreito, mas o convite é amplo. Nenhuma pessoa está excluída por causa de quem é ou do que fez. A exclusividade está no nome, não na pessoa. Qualquer um que ocorra a Cristo encontra a porta aberta. Outra verdade que precisa ser dita com clareza é que o caminho estreito é difícil, porque exige negar a si mesmo. Jesus não disse apenas, me siga. Ele explicou o que isso realmente significa. Em Lucas 9:23, ele disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. Isso vai contra a nossa natureza. Vivemos num mundo que diz: coloque-se em primeiro lugar, siga seus desejos, faça o que te faz feliz. Mas Jesus diz: negue a si mesmo, carregue a cruz, siga-me. Por quê? Porque nossos desejos naturais não são neutros. Jeremias 17:9 diz: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deixados por nossa conta, não nos movemos em direção a Deus, nos afastamos dele. É por isso que o caminho estreito parece difícil. Ele exige dizer não ao pecado, soltar o orgulho, se afastar de coisas que parecem boas, mas são espiritualmente destrutivas. E aqui está a diferença que muitos perdem. Negar a si mesmo não significa negar a sua humanidade. Significa alinhar os seus desejos com os desejos de Deus. É uma troca, não uma perda. Gálatas 5:24 diz: Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso não é fácil, é diário, é intencional e às vezes dói. Mas aqui está a verdade. O caminho estreito é difícil não porque seja errado, mas porque é certo. Ele vai contra tudo em nós que resiste a Deus. Há também algo que precisa ser dito sobre o outro caminho. O caminho largo é fácil, mas leva à destruição.
Jesus não descreveu apenas o caminho estreito, ele também descreveu o largo. Mateus 7,13 diz: "Larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela." Repare em dois detalhes: é fácil e muitas pessoas estão nele. O caminho largo não exige esforço. Você não precisa negar a si mesmo, não precisa se arrepender, não precisa seguir a Cristo. É só ir com a corrente, mas é exatamente aí que está o problema. Provérbios 14:12 diz: "Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim é o caminho da morte." O caminho longo parece certo, parece bom, é confortável, mas leva à destruição. Não apenas consequências temporárias, mas separação eterna de Deus. 2 Tessalonicenses 1:9 diz que esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da presença do Senhor. E aqui está o que torna isso ainda mais perigoso. A maioria das pessoas nesse caminho não percebe para onde ele vai. Elas pensam: estou bem, não sou assim tão mal. Deus entende. Mas Jesus é claro: muitos estão no caminho errado. Isso deveria nos despertar, porque a verdade não é determinada pela maioria. O fato de algo ser popular não significa que seja certo. A popularidade de um caminho nunca foi garantia da sua direção. E há algo que muitos ignoram sobre o caminho estreito: ele produz transformação real. O caminho estreito não é apenas sobre evitar a destruição, é sobre se tornar novo. 2 Coríntios 5:17 diz: "Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se tornaram novas." Seguir a Jesus muda você. Não instantaneamente nem com perfeição, mas progressivamente em direção. Você começa a odiar mais o pecado, a amar mais a justiça, a desejar mais a Deus. Romanos 12:2 diz: "Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Isso é transformação, e sim, é um processo. Haverá lutas, haverá falhas, mas a diferença é esta: você não está mais caminhando pelo mesmo caminho. Você tem uma nova orientação, um novo coração, uma nova direção. Filipenses 1:6 nos dá esta garantia: "Aquele que em vós começou a boa obra a há de completar até ao dia de Jesus Cristo." O caminho estreito é difícil, mas também é poderoso porque o próprio Deus está trabalhando em você. Isso significa que você nunca precisa depender apenas das suas próprias forças para percorrê-lo. E tudo isso importa porque o caminho estreito leva à vida eterna. Esse é o destino final. Mateus 7,14 diz novamente: "Apertado o caminho que leva à vida." Não felicidade temporária, não conforto de curto prazo. Vida, vida eterna. Apocalipse 21, 3 e 4 nos dá um vislumbre. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. É para isso que o caminho estreito leva. E aqui está o contraste. O caminho largo termina em destruição. O caminho estreito termina em glória. Romanos 8:18 diz: "Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada." Então sim, o caminho é difícil, mas vale a pena. Cada sacrifício, cada luta, cada momento de obediência. Porque o destino muda tudo. A dificuldade do caminho não diz nada sobre a qualidade do destino. E o destino que Jesus preparou para os que o seguem ultrapassa qualquer sofrimento que este mundo possa oferecer. O caminho estreito é difícil, mas agora você entende por quê. Não é sobre religião, é sobre Jesus. Exige negar a si mesmo, vai contra o caminho fácil e popular, produz transformação real e leva à vida eterna. Isso não é apenas um ensinamento, é uma decisão. Todo dia você está caminhando por um caminho. A pergunta é: em qual você está? Porque no final, apenas um leva à vida. E lembre-se desta verdade: o caminho estreito pode parecer difícil hoje, mas você não está caminhando por ele sozinho. O mesmo Deus que te chamou para esse caminho é o que caminha com você, te fortalece e te sustenta. Então, quando ficar difícil, não volte atrás. Quando ficar solitário, não desista. Cada passo que você dá em obediência é um passo mais perto da vida. Continue. Você está no caminho certo. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixa o like para ajudar essa verdade a chegar a mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal e ativa os sininhos
para continuar crescendo na fé e no entendimento da palavra de Deus. E deixa também um comentário aqui embaixo. Escreve: "Escolho o caminho estreito. Quero muito ler a sua declaração."